Muito bom dia, que Deus abençoe o nosso dia de hoje. Nós vamos continuar aqui com a nossa leitura do Evangelho de Lucas. Hoje, capítulo 21, nós vamos ler do verso 5 ao verso 19, quando Jesus fala da destruição do templo. Eu quero convidar você, que ainda não é inscrito, você se inscreva no canal e também compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deixe o seu like aí, envie os seus comentários, seus pedidos de oração. No final da nossa leitura, nós vamos estar consagrando a água e orando, pedindo a Deus que nos dê uma jornada feliz nesse dia de hoje, tá bom? Bom, na leitura de ontem nós falávamos daquele momento que Jesus sentado ali no templo, na porta do templo, ali no templo, no lugar determinado para se ofertar, ele observava, ele não apenas olhava, mas ele observava a forma como as pessoas chegavam e davam a sua oferta. Ele observa ali uma viúva que era muito pobre, que pegou todo o sustento que tinha, era 2 moedas, era o valor mínimo que se aceitava como oferta no templo, e ela deu aquele dinheiro e não ficou com nenhum sustento. Mas o propósito de Jesus ali era denunciar a exploração, denunciar o que está algo mais que estava sendo feito de errado ali no templo. E lá no livro de Tiago, vem a minha memória, antes da gente ler aqui esse texto de Lucas, né? Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 27, diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a religião, o que agrada, o culto que agrada a Deus é esse, a forma como servimos os mais necessitados. Naquela época, viúva e órfão eram essas pessoas que eram mais necessitadas. E esse visitar não era somente visitar, de falar eu estou aqui visitando, não. O visitar era de ajudar mesmo a essas pessoas e o guardar-se incontaminado do mundo, conforme diz aqui em Tiago, tá? Mas não era isso que estava sendo feito ali nesse templo, e por isso há a profecia da destruição do templo, que nós vamos ler agora no verso 5, capítulo 21 de Lucas, verso 5. Olha só, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tá? E isso aconteceu. Então vê que, como eu estava dizendo, o Senhor Jesus, ele não se deixa vislumbrar por aquilo que aquele templo, a visibilidade, né, a beleza daquele templo. Ele diz assim: olha, vocês estão olhando isso aí, bonito, isso não me impressiona, porque haverá um tempo em que não vai ficar pedra sobre pedra, e realmente isso aconteceu. O Senhor já via isso, né, o futuro, ele conhece todas as coisas. No ano 70 da nossa era, da era cristã, esse templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Aquele culto foi interrompido. Aquela forma de cultuar a Deus, que Deus não aceitava, que Deus não... Você vê que Jesus entrou no templo já expulsando aqueles que vendiam, enfim. Deus não aceitou aquele tipo de adoração. E nós precisamos olhar para a nossa vida e ver, será que a forma como temos adorado, como temos servido, tem sido realmente a forma que agrada a Deus? Bom, fica para a nossa meditação. Mas vamos continuar a leitura no verso 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também: chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então observe,
O fim, você vai ver guerras, vai ver muitas coisas, mas o fim não vai ser logo. Então, o objetivo do Senhor Jesus aqui não é tanto que os discípulos estivessem preocupados quanto ao descobrir o tempo do fim. Nós vamos observar que o objetivo dele é ensinar a eles que o que importa realmente é que a gente persevere até o fim. Aquele que perseverar, a Bíblia diz perseverar até a morte para receber a coroa da vida, tá? Então, mais do que procurar uma data, o que o Senhor está em seu propósito do Senhor ensinar aqui no texto é falar das dificuldades que os discípulos enfrentariam e que nós também enfrentamos, e a necessidade da perseverança até o fim. Vamos seguir a leitura. Bom, no versículo 10 diz: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupais com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança, olha só, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, o propósito do Senhor aqui, em si, não vamos dizer, estabelecer a data, não. Tanto é que o Senhor Jesus, como homem, não sabia. Ele disse, nem eu sei o dia e a hora. Como homem, ele não sabia. Agora, o propósito dele era deixar os discípulos cientes de tantas dificuldades, traições, até dentro da própria casa, lutas que eles enfrentariam, e a importância de perseverar até o fim. É a perseverança. A palavra de hoje para nós é essa. É a perseverança. Guerras sempre existiram. Nós vemos hoje, nos dias de hoje, sempre que aparece uma catástrofe, sempre que aparece uma epidemia, acontece uma guerra, nós acreditamos que na nossa geração foi a pior coisa que aconteceu, né, de todos os tempos. Mas na verdade essas guerras, rumores de guerras, epidemias, sempre, ao longo desses 2000 anos, ao longo da história da humanidade, sempre aconteceram, tá? O que nós precisamos entender é que o cristianismo exige de nós perseverança, mesmo diante das dificuldades, das maiores dificuldades, das traições, das perseguições, enfim, diante de qualquer circunstância difícil, o mais importante é perseverar. Glória a Deus. E se você abandonou a perseverança, desanimou, desistiu, perdeu a fé, hoje é o tempo de você voltar para esse caminho da perseverança. Bom, vamos orar? Prepare o seu copo com água aí. Pai querido e amado, louvamos e bendizemos o teu nome. Te pedimos, Senhor, coloca a tua unção neste copo com água, porque eu sei que há pessoas doentes, desenganadas, ouvindo esta oração.
aquele que tem câncer, que tem um diagnóstico contrário, um diagnóstico de uma doença incurável sobre as suas mãos, e àquele que precisa de um verdadeiro milagre. E a minha oração é para que haja cura hoje, agora, Pai. Eu peço ao Senhor. O Senhor é o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que cura. Então penetra nessas células cancerígenas e restaura a saúde dessa pessoa e remova essa doença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doença, dor, saia desse corpo. Quando essa pessoa fizer o exame, Senhor, esse diagnóstico mude para a glória do Teu nome. E eu oro, meu Pai, por aqueles que estão lutando, perseverando na fé e estão enfrentando lutas lá no trabalho, na casa, tentações, perseguições. Senhor, fortalece essa pessoa, nos ajude para que possamos perseverar até o fim, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo as famílias, abençoo a vida de cada filho, cada servo Teu que está acompanhando essa mensagem. Que esse dia, essa jornada, seja uma jornada abençoada no dia de hoje, Pai. Consagra esse copo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Beba da água. Glória a Deus. Um forte abraço. Um dia maravilhoso para você. Amanhã nós voltamos aqui para dar continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus. Até amanhã.